Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria e uma honra estar com os irmãos aqui. Quero agradecer o convite que me foi feito para juntos trabalharmos aqui no final de semana com os casais. A minha honra, meu apreço ao conselho da igreja, à equipe pastoral, o reverendo Edson Rios. Parabéns pela vitória da Chapa Renove ontem, né? Nós estávamos orando e trabalhando por esse objetivo e ficamos como IPI do Brasil tremendamente felizes com a vitória da Chapa. Que Deus abençoe na sua nova função doravante. Queridos irmãos, estivemos antes de ontem trabalhando com algumas questões relativas à família. Quero continuar hoje. Quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas. E nós vamos abrir no capítulo 7. Deixe a Bíblia aberta Deixe a Bíblia aberta no capítulo 7, versículos 20 a 27. Enquanto você deixa a Bíblia aberta, eu vou adiantando dizendo que há uma relação entre fragilidade e unidade da família. Eu explico. Existem casais que perdem um filho e com isso aumentam a possibilidade de divórcio nos próximos 5 anos. Homens que enfrentam falência ficam mais vulneráveis a uma aventura fora do casamento. Casais que perdem o sogro ou a sogra têm chances também da relação enfraquecer e ter perdas. Acontece que dizer sim no altar, dizer sim diante do juiz de paz no cartório, não é uma mera formalidade, não é uma palavra ao vento, não é um rito da burocracia. A responsabilidade moral, a responsabilidade espiritual do dizer sim, há que sustentar a família mesmo no extremo da fragilidade. Na Bíblia Sagrada nós encontramos famílias frágeis, histórias de famílias que estavam fragilizadas, algumas sucumbiram. E eu quero chamar a atenção sua para este texto de 1 Crônicas, capítulo 7, versículos 20 a 27. Acompanhe comigo, você vai encontrar uma descendência, genealogia, muitos nomes estranhos aqui. Ao longo da pregação você vai entender. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zadab, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois estes desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com a sua mulher e ela concebeu e teve um filho, a quem chamou Berias, porque as coisas iam mal em casa. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Horon, a de baixo, a de cima, como também a Uzem Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Recefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taam, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué, até aqui. Pois bem, se você observar a história da sua família, a árvore genealógica da sua família, você vai ver que, além de histórias boas de conquista, além de histórias boas, você vai encontrar histórias de tristeza, histórias de dramas, histórias de lágrimas e assim por diante.
algumas histórias tristes, outras também vergonhosas. As nossas famílias se fazem assim. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas você não vai encontrar nenhuma família nas páginas da Bíblia Sagrada perfeitamente funcionais. Perfeitamente funcional. Nenhuma família perfeita ao longo da Bíblia, desde o começo. A família de Adão e Eva não foi uma família perfeita. Lá teve o fratricídio, irmão matando irmão. A família de Abraão foi uma família imperfeita, com nuances de mentira. E a família de Isaac, 2 filhos inimigos. Família de Jacó, onde pai preferia um filho, mãe preferia outro. A família de Moisés, Moisés foi chamado de esposo sanguinário. A família de Eli, os filhos eram desonestos. Família de Samuel, Samuel profeta, homem de Deus que influenciou uma nação inteira a buscar ao Senhor. Mas os filhos eram totalmente diferentes, mercenários. A família de Davi, um jogo de poder e traição dentro do lar. Chegamos na família de José. José teve 2 filhos, o José do Egito. Um filho se chamou Manassés, o primeiro. O segundo se chamou Efraim. Segundo, Efraim teve a bênção de José quando nasceu na áurea da vida, no melhor momento da vida de José. E o José lhe dá o nome de duplamente abençoado, porque ele diz: Deus me fez próspero no Egito, então o nome deste menino será duplamente abençoado. Seu avô Jacó, aos 147 anos de idade, chamou filhos e netos e os abençoou. Quando abençoou Efraim, abençoou com uma bênção especial. A bênção que era para ser para o irmão mais velho, Manassés, ele passa para Efraim. Portanto, um homem realmente 2 vezes abençoado. Acontece que na casa de um homem duplamente abençoado, existem tragédias, existem dramas, vergonhas. Porque os filhos de Efraim foram pegos roubando gado dos filisteus e foram mortos. Ladrões de gado mortos no ato de roubarem. Diz a Bíblia que Efraim e sua esposa choraram, receberam os parentes. E aí, logo a seguir, nasce um filho cujo nome é Berias. Eles dão o nome de Berias. Na cultura judaica, quando nascia uma criança, o que estava acontecendo na época era o nome da criança. Passava a ser o nome da criança. Por exemplo, Yaakov ou Jacó é usurpador, porque nasceu agarrado no calcanhar do irmão, tentando tirar-lhe a primogenitura, pois eram gêmeos. Icabode, foi-se a glória de Israel. No dia que Israel perdeu uma grande batalha, nasce um menino e dão um nome, foi-se a glória de Israel. E agora nasce Berias, que quer dizer as coisas vão mal em casa. Não esqueça esse nome, Berias, as coisas vão mal em casa. Pois bem, olhando o quadro do lar, quando eu enfrento fragilidades, eu lembro do sim. Olhando para a vida de Efraim, olhando para as nossas vidas e famílias, quando estamos enfrentando fragilidades, vamos lembrar do sim do altar, do sim que damos quando casamos, quando assumimos a responsabilidade. Pois bem, em primeiro lugar, eu disse sim, por isso não me isolo, o poder do envolvimento. Efraim e a esposa precisavam chorar a perda. Veja comigo o versículo 22. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar.
receberam os irmãos para consolá-los. Na cultura oriental, existe um espaço de lamento. Alguém tem perdas, vai chorar. Alguém perde um querido, vai chorar e chorar muito. Existe um espaço para lamentar, existe uma semana para chorar. Acontece que na nossa cultura, cultura ocidental, não há espaço para dor. Vivemos um tempo de pragmatismo em todas as áreas da vida. As pessoas dizem, não tenho tempo de chorar, não tenho tempo para o luto. Morre alguém, você tem que correr para o cartório, tem que fazer a certidão de óbito, tem que ir para o hospital, tem que ir para a funerária e assim por diante. Isso em todas as áreas da vida. Se um filho dá problemas, escondemos o fato. Se um membro da família se suicida, silenciamos. Se a filha engravida fora do casamento, varremos isso para baixo do tapete. Se o casamento está em crise, o esposo diz para a esposa, olha, você não fale nada. Não abra a boca para o pastor, senão eu não piso mais na igreja. Se alguém morre, psiu, não chore, não faça escândalo, afinal, nós somos crentes, temos que dar o exemplo. Acontece que quem passa pelas mazelas, pelas dores, mascarando sentimentos, sem receber a visita de irmãos, o abraço de amigos, o apoio da comunidade, corre o risco de entrar em depressão, corre o risco de infartar. Cuidado com a autossuficiência, cuidado com o individualismo, cuidado com o isolamento. É comprovado pela ciência que a visita de um amigo faz com que você se alegre naturalmente. O corpo libera uma substância chamada endorfina, que dá a sensação de bem-estar. As veias e artérias relaxam, e isso protege do infarto. Então, é comprovado que se você tem bons amigos, tem bons relacionamentos, você tem uma chance menor de infartar. Olha que coisa legal. Outra coisa interessante, a endorfina protege, é um remédio natural contra a depressão. Então, quem tem bons amigos, quem nos momentos de dificuldade conta com o apoio dos irmãos da igreja, conta com o apoio da família, dificilmente vai entrar em depressão porque já tem o remédio natural para isso. Um dia, diante do altar, nós dissemos sim. Porque dissemos sim, não podemos nos isolar, não podemos nos trancar, não podemos nos fechar, temos que aceitar ajuda. Então, em tempos difíceis, conte com a igreja, conte com os ministérios da igreja, conte com os pastores da igreja, conte com os cursos que a igreja oferece para a sua estrutura familiar. Em segundo lugar, eu disse sim. Por isso não projeto frustrações. É a consciência das responsabilidades. Versículo 23, veja comigo. Depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho a quem chamou Berias, porque as coisas iam mal em casa. Depois da tragédia nasceu Berias, cujo nome já falei, as coisas vão mal em casa. Por que Efraim deu este nome para o menino? Você já imaginou que constrangedor? Primeiro dia de aula, os aluninhos se conhecendo, a professora faz a chamada, Luizinho, presente, Maria, presente, José, presente, Bruninho, presente. De repente ela diz, as coisas vão mal em casa, ele ergue o braço, presente. Todo mundo, que nome estranho. Por que ele deu esse nome? Porque na sua mente, Efraim estava desistindo. Estava dizendo assim, olha, de agora para frente, as coisas vão mal mesmo. O futuro vai ser desse jeito. As coisas vão caminhar assim mesmo. A nossa família já está enxovalhada com a situação dos dois que morreram roubando gado. Nasceu um para seguir essa cena. Pois bem, há pais que desistem de liderar,
projetam a decepção sobre os filhos. Há pais, há cônjuges que desistem de lutar porque já jogaram a toalha, já disseram as coisas vão continuar mal em casa. Há filhos que são dirigidos pelas frustrações dos pais, como Berias, por exemplo, que leva esse nome. Já viram algumas falas assim, quando o pai diz, esse menino tem que ser advogado. Aí você pergunta, por que tem que ser advogado? Ah, porque eu queria ser advogado, mas meu pai não me deu condições, nós vivíamos uma família muito pobre, então eu não pude ser, mas ele vai ser. E de repente o menino não quer ser advogado. De repente ele quer ser médico, ou quer ser engenheiro, ou sei lá, quer ser músico, ou quer ser locutor de rodeio, ou quer ser operador de máquina xerocadora, ou quer ser pastor da IPI, ou qualquer coisa, menos advogado. Mas a projeção é, seja advogado porque eu não pude ser. Isso é frustração. Projetar. Outro exemplo de projeção aqui. Sabe quando o casamento está mal, os pais estão estressados, esgotados, as crianças estão absorvendo tudo isso. Na adolescência continua absorvendo isso. E eles projetam para o casamento deles exatamente isso. Por exemplo, o pai está mal no trabalho, é um profissional frustrado. Chega uma sexta-feira, 15 minutos para as 18 horas. Pertinho de sair, o chefe chama na sala, o gerente chama, você não cumpriu a meta, você tem 2 semanas para dar um jeito. Você não tem como. Você não está bem aqui na empresa. Dá um jeito com as suas metas. Porque o gerente, ele diz sim, né? Dá um sorriso, agradece a orientação, mas sai dali numa pilha de nervos. Bate o cartão e vai para casa. Quem ele encontrar primeiro no caminho vai pagar essa conta. É a projeção. Se é o cachorro que vem recebê-lo, leva um chute. Se é o filho, leva um xingão. Se é a esposa, ele dá um grito. Se é a sogra, é a projeção. E o problema não é nem o cachorro, nem o filho, nem a esposa, nem a sogra. Ele está de mal com a vida, está tentando empurrar isso para alguém. Isso é projeção. Não forme Berias na sua casa. Não cultive Berias no seu lar. Um dia você disse sim no casamento, então eu te convido a assumir as suas responsabilidades para você. Seus erros são seus. Conserte-os, não projete-os. Terceiro, eu disse sim, então valorizo a todos. É a eficácia da celebração. Veja comigo o versículo 24. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de cima, bem como também a Uzem-Será. Aqui nessa família, pela primeira vez aparece uma moça, uma jovem. Esta menina não esteve nas mesmas mazelas que os irmãos. Não se entregou aos desmandos dos irmãos que morreram roubando gado. É uma jovem arquiteta, empreendedora, urbanista. Constrói 2 cidades. Mas observe que Efraim está chorando tanto e tão desiludido com os que morreram e com o Berias que veio, que agora ele não consegue ver que alguma coisa está indo bem em casa. Ele não consegue ver que existe alguém se destacando, que existe alguém indo bem, que existe alguém que precisa também do apoio do pai, do elogio da mãe, da admiração do irmãozinho. A tendência das famílias é sofrer tanto com aquilo que está indo mal, é sofrer tanto com as tragédias, que
se esquecem das coisas que estão indo bem. Essa é uma tendência. Naquele livro que escrevo sobre o luto, superando a dor no luto, conto ali a história de uma mulher que desistiu de viver quando seu filho morreu. O filho morreu, adolescente, e ela se entregou, se trancou em depressão, angústia, não cozinhava mais, não se arrumava mais, não queria sair de casa, não queria mais ir para a igreja, trancou-se, até que um dia a sua filha, irmã do falecido, chegou e disse: mamãe, acorda para a vida, viva por mim. Eu também sofri, mas estou aqui, estou viva e preciso da senhora. Então, querido irmão, querida irmã, celebre aquilo que está indo bem na sua família. Talvez existam coisas indo mal, mas celebre a alegria daquilo que está indo bem. Você tem serás em casa. Esta é uma tendência também das sociedades em geral. De repente, existem coisas indo bem na cidade, mas a gente olha para o que está indo mal. Existem coisas indo bem na igreja, mas a gente se concentra naquilo que está indo mal e perde as energias naquilo que está indo mal, investe o tempo, investe o pensamento naquilo que está indo mal. Por exemplo, se fazemos um final de semana sobre missões, é anunciado e convidado todo o pessoal para sábado sobre missões, domingo, etc. E a gente fica olhando assim, olha, mas o fulano trabalha com o conselho missionário e não veio. Ó, o Beltrano não veio. Olha, aquele era para vir e não veio. E sofremos com isso. Nós, pastores, sofremos com essa situação. Teríamos que fazer o contrário, celebrar com alegria os que vieram. Dar uma nota de R$100 para cada um e dizer: ó, que bom que você veio, né? E celebrar com alegria aquilo que está indo bem. Celebre aquilo que está indo bem. Valorize os filhos que estão bem na escola. Celebre. Se tem um filho preguiçoso, mas tem uma filha indo bem, estudando, elogie. Se seu cunhado é um mala sem alça, elogie os sobrinhos que são bem educados, que gostam do tio. Apesar da tragédia, existem bênçãos no lar, na família, na estrutura, no sistema familiar. A celebração do sucesso é a celebração da conquista. Mas também, em quarto e último lugar, eu disse sim. Então, me perdi nas telas aqui, perdão. Em quarto lugar, eu disse sim, por isso aguardo com fé o valor da expectação. Veja comigo rapidamente aí este elenco de nomes, versículos 25 indo até o 27. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Recefe, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Repita esse último nome, vamos lá. De quem foi filho? Quem foi Josué? Sucessor de Moisés, general vitorioso, que coloca todo o povo de Israel dentro da terra de Canaã, vence os povos da terra, herói das conquistas. Aliás, um dos tipos de Cristo no Velho Testamento, o nome Josué e Jesus são nomes análogos, ambos significam Salvador, de uma família que se esperava a continuidade da tragédia. Morrem os ladrões de gado e o pai diz: o próximo agora é Berias, porque as tragédias vão continuar, as coisas estão mal em casa. Nesse momento, nesta hora, quando batemos o olho sobre Josué, nós entendemos
que de tragédias esperadas, Deus pode levantar vitórias, generais vitoriosos. Eu quero te dizer com isso que Deus não terminou de escrever a história da sua família. O último capítulo da história, quem coloca é Ele. Deus tem a caneta da sua família, está nas mãos de Deus. O futuro está nas mãos de Deus. Esperamos tragédias ou continuidades. Ajuste a sua expectação. Tenha fé. É o valor da expectação. Deus pode levantar o Josué na próxima geração ou na outra. Aonde se esperava Berias, aparece Josué, vitorioso. Josué, alguém que vai honrar a história da família. Idos de 1910, interior de Minas Gerais. Um senhor por nome Benedito Rosa dos Santos. Moço ainda, não era casado. Teve uma encrenca com alguns rapazes, bateram muito, espancaram um meio-irmão dele, ele estava furioso, e ele era muito quieto, muito frio nas suas decisões. No dia seguinte, ele buscou no galpão uma espingarda, preparou a espingarda, levou para consertar, lubrificar, testar. Naquele tempo e naquelas cercanias, não era problema nenhum alguém andar armado, mesmo porque era a defesa contra a onça e outros tantos problemas de segurança da própria natureza. E o Benedito então, depois da espingarda bem lubrificada, com um espírito vingativo, colocou a espingarda nos ombros e saiu. Passou em frente a uma casa. Havia um senhor por nome Aníbal. E o Aníbal era presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. E Benedito passando, Aníbal disse: Benedito, vem cá. O que você vai fazer com esta arma? Ele disse: nada não, eu só preparei a arma porque tenho que andar por aí a cavalo, de charrete, tenho que ter arma. Ele disse: não, entra para cá. Abriu o portãozinho de madeira, chamou o Benedito e começou a falar de Jesus. Pregou o Evangelho. Benedito entregou a vida para Cristo naquele dia. Entregou a espingarda para o presbítero Aníbal. O presbítero Aníbal disse: domingo você vai na igreja, de manhã eu te espero lá. E o Benedito foi. Ele vinha de família católica e sempre teve aquela ideia de que a igreja dos protestantes é um problema, eles são enigmáticos, você tem que entrar com cuidado. E ele entrou e ficou meio perdido, mas Aníbal recebeu com um abraço, deu uma Bíblia de presente ao Benedito. Benedito dali um tempo fez a chamada classe de catecúmenos, preparando-se para o batismo, batizou-se, foi dali para frente, casou. A vida foi transformada. Filhos do Benedito se tornaram pastores e missionários. Próxima geração. A outra geração de mais pastores, mais missionários. E dentre eles eu, sou neto do Benedito. Quero dizer com isso, meu irmão, que se você espera mais tragédia na família, porque a família está fragilizada, Deus pode levantar do seu lar, da sua geração, Josués. Fique em pé na presença de Deus, vamos orar.
Eu quero convidar você para orar pela sua família e pelo seu lar. Senhor Deus, nós estamos por estes dias trabalhando com a família. Estamos por estes dias, Senhor, pedindo graça, misericórdia e bênção do Senhor sobre as nossas famílias. Senhor, talvez algumas famílias estão fragilizadas, Senhor, por causa de tantos dilemas que têm passado. Talvez algumas mais, outras menos, mas nós pedimos graça do Senhor, ó Deus, e pedimos que, mesmo de onde se espere Berias, o Senhor levante Josué. Onde se espere mais tragédia, o Senhor dê expectação e encha o coração de fé, porque um dia dissemos sim, ó Deus, e queremos honrar até as últimas consequências o sim que dissemos um dia diante do altar. Ó Deus, queremos dizer que assumimos o sim que dissemos diante do Senhor, diante de quem fez o casamento, o pastor. Ó Deus, nós queremos neste dia, apesar de fragilidades, manter o sim, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa nossas famílias e derrama bálsamo do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Amém. Amém.